A paz do Senhor. Amém. Pode se assentar. Cumprimentar os irmãos que estão na internet. Sejam bem-vindos. Continue com a gente até o final do culto. Que Deus nos abençoe. Pastor Nelson viajou, mas nos deixou a responsabilidade de seguir com a obra que é de Deus. Então, aqui estamos nós, com tremor e temor a Deus, sabendo que o Espírito Santo de Deus continua aqui. Mandar um abraço para o pastor, que deve estar na estrada, talvez não consiga estar assistindo, mas depois ele vai estar vendo esse culto. Amém? Hoje, domingo, nós começamos o mês com algumas palavras. Tiago Rosa pregou sobre as estações da vida, foi bem reflexível. O Lucas falou na quinta-feira sobre procrastinar, deixar para depois, ser lento, devagar, né? E hoje eu vou falar com vocês de um apóstolo. Um homem, uma história que muitos conhecem, o apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo nasceu em Tárcio, na Síria. Seu nome judaico era Saulo e o seu nome latino era Paulo. Recebeu uma educação judaica e foi formado em Jerusalém, nas Sagradas Escrituras. E o ofício dele era fazer tendas. Então, todos nós conhecemos a história de Saulo e Tarso. Paulo e Saulo, né? Que é a mesma pessoa. E nós sempre ouvimos dizer assim, Senhor pode fazer todas as coisas. O Senhor faz. Nós sabemos que o Senhor pode fazer todas as coisas. E nós? O que nós temos que fazer? Paulo era um improvável. O Lucas já pregou uma palavra falando sobre isso. Paulo, ninguém imaginaria que ele seria um dos maiores homens falados na Bíblia. E esse primeiro texto, a gente vai ler algumas partes do livro de Atos. Esse primeiro texto, ele vai falar da morte de Estevão. Quem foi Estevão? Estevão era cristão, Estevão fazia milagres, Estevão estava na igreja, mas Estevão foi perseguido. Então, vou pedir para os irmãos abrirem Atos 7. Nós vamos ler primeiro do 55 ao 60. Vamos lá. Contudo, Estevão, cheio do Espírito Santo, ergueu seus olhos em direção ao céu e contemplou a glória de Deus. E Jesus em pé à direita de Deus. E exclamou, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Então eles taparam os ouvidos e aos berros atiraram-se todos juntos contra ele. E arrastando-se para fora da cidade, apedrejaram. As testemunhas deixaram suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo. Assim, enquanto apedrejavam, Estevão declarava em oração, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Aqui um jovem cristão que estava fazendo a vontade de Deus, levando a palavra de Deus, ele é apedrejado e morto. Letícia, põe para mim o próximo, Atos 8:1. E Saulo estava aprovando o assassinato de Estevão. Daquele dia em diante, estabeleceu-se uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Aqui o cenário é um jovem que fazia a vontade de Deus e Saulo. Parece muito claro para a gente quem é mocinho e quem é vilão. Estevão é o mocinho, fazia a obra de Deus. Estavam cumprindo a palavra de Deus. E Saulo perseguia e matava cristão. Será que nesse momento, as pessoas ali ao redor, podiam imaginar que Deus usaria Saulo um dia na obra dele? Será que as pessoas ao redor imaginariam que Saulo seria um dos maiores evangelistas da história? Não. E quantas vezes nós também não acreditamos nas pessoas? Não acreditamos nos improváveis que Deus escolhe. Olhamos e falamos assim, mas Deus não... Será que Deus vai usar? Mas será que Deus faz? Essa pessoa, será que tem jeito?
Muitas vezes nós olhamos o texto, alguns textos bíblicos, e julgamos as pessoas, né? Nossa, por que não fez isso? Por que não fez aquilo? E nós? Quantos Saulos ao nosso redor Deus tem mandado nós orarmos e nós não estamos fazendo porque acreditamos que não é da vontade de Deus? Ah, mas então eu tenho que acreditar em todo mundo e crer que todo mundo será salvo? Não. O nosso papel é orar e levar a palavra. Se Deus assim quiser, Deus vai fazer. Porque quem convence do pecado não somos nós, é o Espírito Santo de Deus. Muitas vezes nós acreditamos que quem vai convencer o outro é nós, mas não é. Quem convence é Deus. E, seguindo o texto, em Atos 9, nós vamos ler do 1 ao 6, eu coloquei aqui como o sobrenatural. Lá diz assim: Entre mentos, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, eventualmente, encontrando ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, estivessem autorizado a conduzi-los presos a Jerusalém. Entretanto, durante sua viagem, quando se aproximou de Damasco, subitamente, uma intensa luz, vinda do céu, resplandeceu ao seu redor. Então ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe afirmava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ao que ele inquiriu, que é, Senhor? E ele disse: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Contudo, levanta-te e entra na cidade, pois lá te revelará o que deves realizar. Nesse momento, Saulo era um homem que perseguia cristão. Saulo era um homem perverso. Mas no mesmo instante que ele ouve a voz de Jesus, ele já fala para o Senhor: Senhor, o que queres que eu te faça? Nós, muitas vezes, perguntamos ao Senhor: Senhor, o que queres que eu te faça? Quantos anos, às vezes, nós estamos na igreja, estamos frequentando, até fazendo a obra. E será que nós estamos perguntando ao Senhor: Senhor, o que queres que eu te faça? Às vezes, nós até perguntamos, mas será que nós estamos fazendo o que o Senhor pede para que nós fazemos? Aquele homem improvável, aquele homem que ninguém acreditava, ouviu a voz do Senhor na primeira vez. E ele aceitou Jesus. E ele ouviu que era Jesus. Saulo não poderia ter falado assim: mas quem é você? Quem é Jesus? Ele não poderia ter indagado várias vezes, quando às vezes o Senhor nos manda fazer alguma coisa e a gente fica perguntando: por que, Senhor? Mas eu preciso fazer. Às vezes o pastor, numa direção de Deus, nos pede para fazer alguma coisa e a gente fica: será que é eu, Deus? Será que é eu, Senhor? Será que é eu, pastor? Será que é eu para estar lá? Ou a gente prontamente sabemos que o pastor é usado por Deus e falamos: estou aqui, Senhor. Muitas vezes nós cantamos: eis-me aqui, Jesus. Mas na hora do eis-me aqui nós não estamos. Porque nós não ouvimos a voz do Senhor. E seguindo o texto, eu coloquei como título aqui: coragem para servir. Nós vamos falar de um homem que cruzou o caminho de Paulo, que chama Ananias. Vamos ler do capítulo 9, do 11 ao 15. Então o Senhor lhe disse: apronta-te e vai à rua que se chama Direita, e procura na casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo. Eis que ele está em oração neste momento. E acaba de ter também uma visão, na qual um homem chamado Ananias se aproxima e lhe põe as mãos para que volte a enxergar. Todavia Ananias replicou: Senhor, tenho ouvido vários testemunhos sobre este homem. Quantos males tem causado aos teus santos em Jerusalém? E ele chegou aqui com toda a autoridade dos chefes dos sacerdotes para prender todos que chamam o teu nome. Porém o Senhor ordenou-lhe: vai,
pois ele é para mim um instrumento escolhido, a fim de levar o meu nome diante dos gentios e reis perante o povo de Israel. Aqui, Ananias teve que ter coragem. Porque será que se Deus manda a gente orar por Saulo, a gente vai? Saulo matava cristão. Saulo era inimigo do povo de Deus. E o Senhor pede para Ananias, vai lá e ora. Ananias teve que ter coragem. Talvez nós não teríamos coragem de fazer a vontade de Deus, mas Ananias teve. Muitas vezes nós queremos orar por aquelas pessoas que são os nossos, a nossa família, os nossos amigos, aquelas pessoas que nós acreditamos que Deus vai usar, ou que Deus pode fazer. Mas nós não queremos orar por todos. Às vezes a nossa misericórdia é seletiva. Nós só queremos para Deus aqueles que Deus quer. Será que nós estamos perguntando para Deus quem realmente Ele quer usar? Quem realmente Ele quer que esteja na obra? Quem realmente Ele quer que faça a vontade dEle? E no capítulo 17, 18, Ananias foi. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs-lhe as mãos, declarando, irmão Saulo, o Senhor Jesus lhe apareceu no caminho, por onde vinhas. Enviou-me a ti para que tornes a ver e fiques plenos do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos algo parecido como umas escamas, e ele passou a ver de novo, e em seguida, levantando-se, foi batizado. Então Ananias foi, falou da palavra de Deus, e olha como Deus é tremendo. Ele fala com Saulo e fala com Ananias ao mesmo tempo. Ananias obedece a Deus, e ele já vai, ele ora, e ele batiza Saulo e libera ele para fazer a obra de Deus. Às vezes, o pastor fala muito sobre isso. Chega pessoas na igreja e Deus começa a usar. Muito rápido. E aí as pessoas falam assim, nossa, mas o irmão já está fazendo a obra, o irmão já está pregando, o irmão já é isso, mas ele acabou de chegar. Deus, ele sonda os corações. Aquele irmão, será que ele não fez como Saulo? De imediato ele falou, o que queres que faça, Jesus? E o Senhor já usou ele tremendamente? Às vezes nos faltam atitudes para que o Senhor nos use. O Senhor quer nos usar, mas Ele depende da nossa vontade. Ele depende da nossa disposição. Ele depende que a gente abra mão de muitas coisas para servi-lo. Porque servir a Deus gasta tempo. E o que é de mais precioso na nossa vida, o que a gente talvez não pense, é o tempo. Porque o tempo não volta. O tempo que eu gastei hoje, acabou. Se eu não gastar ele para o bem e para o mal, ele acabou. Então, assim, muitas pessoas são usadas e não são usadas porque da forma que elas se achegam a Jesus. Na quinta-feira, eu esqueci o nome do rapaz que pregou, que é amigo da Simone. Ele veio aqui e ele falou sobre aquela pessoa que vem, aceita Jesus e ela vai embora. E aí ela vem um culto, ela vem outro. Ela não se entrega verdadeiramente. E aquele que ele vai vindo, ele vai se enchendo da palavra, ele vai ouvindo, ele vai fazendo a vontade de Deus e Deus vai usando. E aí qual é a diferença dos dois? A entrega. Como nós temos nos entregado a Jesus? Será que nós estamos sendo como Ananias, que estamos indo orar por aqueles que Deus quer? Ananias não estava preocupado se Paulo seria maior ou menor que ele. Ananias, ele foi porque ele sabia que ele precisava de mais homens como eles para falar do amor de Deus. A obra não pode parar em nós. O pastor teve que fazer a obra. E a obra dele continua aqui. Nós estamos dando sequência ao que ele começou. O pastor não está, mas a igreja está. Porque o pastor vem nos formando para fazer a vontade de Deus. Ele vem orando por nossas vidas para que nós estejamos aqui para fazer a vontade de Deus. A pastora não está aqui, mas o louvor está aqui. Porque ela está treinando as pessoas para que venham fazer a vontade de Deus. Paulo, ele teve um grande ministério. Paulo foi um grande evangelista. Paulo escreveu 13 cartas que integram o Novo Testamento. Realizou viagens missionárias e é considerado um dos maiores evangelistas da história. Paulo realmente fez a vontade de Deus.
Paulo foi perseguido, Paulo foi preso por muitas vezes, mas ele não parou. E lá no livro de 2 Timóteo 4, nós vamos ler o 7 e o 8. Muitas vezes nós achamos que começar bem na obra de Deus é o mais importante. Nós devemos começar bem, mas e como devemos acabar? Será que nós vamos dar continuidade ao que nós começamos? Ou nós vamos parar no meio do caminho? Paulo, já no final da sua vida, preso, ele fala assim: combati o bom combate, completei a carreira, a corrida e preservei na fé. Agora me está sendo reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me concederá naquele dia, e não somente a mim, mas certamente a todos que amarem a sua vinda. Paulo, ele pôde dizer no final da vida dele: eu combati o bom combate. Será que nós estamos combatendo o bom combate? Será que se Deus nos chamar agora, se Jesus voltar hoje para mim e para você, nós poderemos falar isso? Combati o bom combate? Será que vai estar nos reservada a coroa da vida? Será que o Senhor vai olhar para nós e acharmos em nós graça? Ou Ele pode nos dizer: afaste-se de mim porque eu não te conheço. Mas Senhor, eu preguei, eu orei, eu estava na sua casa. E ainda assim o Senhor vai falar para nós: afaste-se de mim porque eu não te conheço. Será que nós estamos sendo igreja? Muitas vezes nós falamos: mas eu vou à igreja. Eu vou à igreja, mas eu sou a igreja de Cristo? Só vir à igreja não nos faz cristão. Nós temos que ser igreja. Quando o Senhor falar sobre igreja, Ele nos chama individualmente. Você é a minha igreja. Nós temos tendo isso, nós temos feito a vontade de Deus. As pessoas lá do lado de fora têm nos vistos como igreja de Cristo? Paulo, ele não somente aceitou Jesus. Paulo, ele se esforçou, ele levou a palavra de Deus, ele chorou pelo evangelho, ele passou dificuldade. E nós? Nós não estamos no tempo de Paulo, onde, como o Lucas acabou de falar nos dízimos e nas ofertas, existem lugares que há perseguições. O Rubinei viu de perto isso. E não é fácil. O Rubinei pode dizer melhor, que é melhor servir aqui do que lá, não é, Rubinei? E olha, nós temos o privilégio de servir sem ninguém armado aqui na frente. Nós temos o privilégio de acordar de manhã e ter a opção de querer ou não estar dentro da igreja. E muitas vezes a gente não quer. E aí, no final da vida, a gente quer dizer que combatemos o bom combate. Será? Será que nós estamos sendo a igreja que nós pregamos? Nós pregamos igreja, mas nós temos que ser igreja. E o tema dessa mensagem nessa manhã é: seja igreja. E aí muitas pessoas falam: então se eu sou igreja, eu não preciso ir à igreja. Porque eu posso adorar o Senhor da minha casa. Então eu vou pedir para vocês abrirem o livro de Hebreus 10, nós vamos ler o versículo 25. Não abandonem a tradição de nos reunirmos como igreja. Segundo o procedimento de alguns, mas, pelo contrário, motive-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia está se aproximando. O Senhor pede para que a gente seja igreja, mas Ele não diz para a gente não vir à igreja. Porque a palavra de Deus que diz que na junção dos santos é o que o Senhor libera a bênção. A palavra que diz para que a gente venha para nos encorajarmos uns aos outros. Para que nós sejamos igrejas, para que nós ajudamos um ao outro na obra de Deus. Hoje, a Lorena está lá no hospital, mas a igreja está aqui orando por ela. A gente não vai combater sozinho. Paulo, ao longo da sua trajetória, ele teve pessoas que oraram por ele, pessoas que ajudaram ele no ministério. Paulo, quando ele estava preso com Silas, a igreja se uniu e orou, e o Senhor libertou ele. A igreja, ela é importante.
para que nós estejamos na presença de Deus. Dificilmente a gente vai estar na presença de Deus se nós não estivermos na igreja, porque nós precisamos ser ministrados, nós precisamos aprender, e nós não vamos conseguir fazer isso sozinho. E quem pode separar a gente desse amor de Deus, dessa vontade de estar perto dele? Abram livros de vocês em Romanos 8. Nós vamos ler o 38 e 39. Lá diz assim: portanto, estou seguro de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente e nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura e nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse versículo ele é muito profundo. E ele dá vários exemplos de que nada pode nos separar do amor de Deus. Então, não é qualquer coisa que vai fazer você sair. Por que eu falei no começo da pregação sobre da pregação do Lucas e do Tiago? Porque ele falou exatamente isso. As coisas que nos impedem de estar na presença de Deus. Nós lemos o versículo e dizemos que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a altura, nem a profundidade. Mas qualquer coisa que eu fico chateado, eu não estou mais na presença de Deus. Porque Deus fez, porque Deus não fez, porque eu queria. Nós falamos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas quando a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável, não é a minha, eu também não estou mais na vontade de Deus. Então, nós precisamos ser igreja. E ser igreja é ler Romanos 8, 38 e 39 e viver isso, que nada pode nos afastar do amor de Deus. O que aconteceu do lado de fora hoje não vai me impedir de vir aqui para dentro. Porque nós precisamos estar firmados em Cristo Jesus. Amém? Eu já queria chamar o grupo de louvor. E eu queria que vocês fizessem uma reflexão. Quando a gente canta alguns louvores, às vezes a gente não se atenta porque a gente está cantando. E aí a gente tem um louvor que se fala assim, que ninguém pode parar a igreja do Senhor. Mas aí nós falamos assim, a igreja do Senhor, nós imaginamos a igreja do Senhor. Mas Deus pode parar, quem pode parar você? Você é a igreja. Então, quando eles cantarem esse louvor, vocês não reflitam sobre a igreja física, reflita pela igreja que é você. O que pode parar você de estar na presença do Senhor. Amém? E as palmas louvam ao Senhor. Amém?